Na aula de hoje, a gente vai ver a radiação eletromagnética dos átomos e complementar os nossos estudos com o modelo de Bohr, tá? Então, eu trouxe aqui, não é o artigo que eu estava procurando, mas é um artigo mais novo, da Química Nova, que fala do cenário da molécula de Bohr, né? Então, a gente vai dar uma lida nesse artigo aqui em conjunto, tá? E ver o modelo de Bohr, né? As suas sucessos e falhas do modelo, né? Então, pretendo com vocês aqui dar uma estudada nesse artigo aqui do modelo de Bohr na aula de hoje. Coloque lá na pasta dos arquivos depois. Colocarei com muito gosto para que vocês possam acompanhar. Então, olha só. A gente vai voltar um pouco no tempo, né? Eu estava falando de Compton, né? Já no século XX. Vamos voltar agora para o século XIX, porque no século XIX já se conhecia espectros, né? Alguns espectros de emissão. E um espectro de emissão importante que se conhecia na época era o espectro de emissão de hidrogênio, né? Que podia ser observado experimentalmente, né? E medido alguns comprimentos de onda na emissão do hidrogênio. O problema foi a descrição teórica desses espectros, né? Então, neste novo capítulo que se inicia, inclusive já coloquei no Teams, já coloquei o capítulo, né, referente a esse tema, né, que é como de costume, né, as notas de aula lá do Weisberg, né, desse capítulo que se inicia. Bom, então, em 1868, né, Ångström, ele publicou uma tabela, né, de comprimentos de onda referente a esses espectros de emissão, né, do átomo de hidrogênio, né? E nessa tabela ele define, né, os comprimentos de onda em termos de uma constante D, né, que vale 3.645,6 Ångström. Então, ele definiu os espectros de radiação de mais baixa energia até alta energia, né? Então, o comprimento de onda aqui cresce para a direita, enquanto que a frequência e a energia cresce para a esquerda, né? Então, o comprimento de onda aqui tem uma família de espectros, né, que receberam o nome de H-alfa, H, né, devido ao símbolo de hidrogênio, H-beta, H-gama e H-delta. E ele definiu esses comprimentos de onda em termos, né, dessa constante D, né, e dessas frações, 5 quintos, 9 quintos, 16 sobre 12 avos, 25 sobre 21 avos, 36 dividido por 32 avos, né? Essas frações multiplicado pela constante. Então, esses comprimentos de onda referem-se ao comprimento de onda do espectro de emissão, né, do átomo de hidrogênio. O que é um espectro de emissão, né? São os comprimentos de onda das radiações que o hidrogênio emite, né? Então, aqui em cima eu coloquei um espectro contínuo, e embaixo o espectro de absorção do hidrogênio. Então, ele absorve radiação, né, nesses espectros, né, como mostrado aqui embaixo. Muito bem, em 1885, Balmer ele estudou, né, essas regularidades apresentadas nas linhas espectrais do hidrogênio e viu também um certo padrão que apresenta essa série de Ångström. Né? Existe um padrão aqui nessas séries, definido por essas frações aqui. Né? E de que forma que a gente pode, né, seguindo as ideias do Balmer, né, analisar essa fração e escrever este comprimento de onda? Será que existe uma
um padrão apresentado aqui entre o numerador e o denominador, como é que eu posso escrever de forma genérica, né, de forma a montar uma série, o numerador desses comprimentos de onda publicado em uma tabela por Angstrom? Perguntar para o nosso amigo Eduardo, né, que quase nunca pode estar de forma síncrona, então aproveitar que hoje ele está de forma síncrona para participar da aula. Eduardo, você vê um padrão aqui nesse numerador? Eduardo está por aí? Tô por aqui, mas não consegui ver o padrão não, senhor. Ó, 9, 16, 25, 36. Cada numerador ele apresenta um 9. É o quadrado, Temerson. 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado, 6 ao quadrado. Muito bem, Daniel, obrigado. Isso aí, Daniel. Aí, uhul! Então é o quadrado, né? 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado e o 6 ao quadrado. E o denominador? Existe um padrão no denominador? Daniel sabe. Existe. Qual que é? Peraí que eu vi ele agorinha, mas eu perdi ele. Deixa eu ver se eu acho ele de novo. Não vale colar, pô. Vamos ver se consegue o... Pois é, eu tinha visto quando tava olhando o numerador, mas eu esqueci. O de cima é fácil, né? 9, 16, 25, 36 é fácil. E embaixo? O numerador menos 4? O numerador menos 4, né? Exatamente. Boa, Rafael. Numerador menos 4. Então, o numerador, que é 9, menos 4, 5. 16 menos 4, 12. 25 menos 4, 21. 36 menos 4, 32. Então, exatamente é o numerador menos 4. Então, o numerador está escrito aqui 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado, 6 ao quadrado. Então, vamos usar esse mesmo padrão, né? 3 ao quadrado menos 4. Só que 4 é 2 ao quadrado. Então, esse é o padrão. 4 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Né? Também teremos 5 ao quadrado menos 2 ao quadrado. E, por último, 6 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Muito bem. Obrigado aí pela ajuda. Né? Então, esses valores seguem uma sequência, né? 3, 4, 5 e 6. Uma sequência numérica de 3 a 6. Né? Então, vamos colocar aqui que esse comprimento de onda ele é uma série dada pela fração de n ao quadrado, dividido por... Embaixo também eu tenho 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado, 6 ao quadrado. Então, vai aparecer um n ao quadrado aqui. Menos 2 ao quadrado. Multiplicado pelo valor de d dessa constante. Essa constante é simplesmente um valor comum que aparece na série, né? Então, sendo n igual a 3, 4, 5 e 6. Correto? Muito bem. Cada valor de n, né, vai corresponder a uma frequência da série. Né? Então, n igual a 1 corresponde a h... Desculpa, n igual a 3 corresponde, né, ao comprimento de onda aqui, que é que a gente chama de H-alfa. O n igual a 4 vai corresponder ao H-beta. O n igual a 5 vai corresponder ao H-gama. E o n igual a 6 vai corresponder ao H-delta. Vamos colocar aqui embaixo para completeza, H-alfa.
Então, cada um desses valores de N vai corresponder a uma linha espectral de emissão do átomo de hidrogênio. E quando a gente substitui, né, esse valor de N aqui e calcula o comprimento de onda, né, a gente encontra esses valores para o comprimento de onda, né, nas linhas espectrais, que vai do vermelho até o ultravioleta, né? Aqui eu só inverti. Agora o comprimento de onda cresce nessa direção, enquanto que a frequência, né, ela vai crescer na direção oposta. É o contrário, professor. Ah, verdade. Obrigado. 700 é maior de 400, né, Daniel? O comprimento cresce para a esquerda e a frequência cresce para a direita. Né? Então, o contrário do que a gente fez aqui. Obrigado. Então, substituindo o valor de D nas linhas espectrais, a gente vai encontrar que o vermelho aí ele tem um comprimento de onda de 6.563 angstrom, que corresponde a uma emissão no vermelho, no espectro vermelho, né, um comprimento de onda monocromático. O H-beta, né, o comprimento de onda de 4.861, que corresponde a uma emissão no azul. O violeta, que é o H-delta, o lambda de H-delta tem 4.341 angstrom, e corresponde a uma emissão no violeta, né, em torno desse ponto aqui. E o ultravioleta, né, um comprimento de onda da ordem de 4.102 angstrom. Então, essas linhas espectrais foram obtidas por meio da série de Balmer, né? Então, descreveu bem os espectros de emissão na época, né? Se escreveu bem o espectro de emissão para o hidrogênio. Né? Bom, em 1890, né, o Rydberg, né, ele classificou melhor, né, essas linhas espectrais. Então, em 1890, né, o Rydberg ele deu a sua contribuição e descreveu uma série mais geral, né, para os espectros de emissões de elementos químicos, né? Lembrando que a série de Balmer, ela descreveu os espectros de emissão do átomo de hidrogênio. Então, o Rydberg, os espectros atômicos em geral, né, ou seja, dos elementos químicos que emitem radiação, eles podem ser classificados em várias séries, né, sendo as linhas em cada uma dessas séries representada por uma relação genérica. Né, e essa relação genérica do Rydberg é dada pela seguinte equação empírica. 1 sobre lambda igual 1 sobre lambda, né, infinito, menos R dividido por N mais B ao quadrado. Neste caso aqui, da relação do Rydberg, né, o N é um número inteiro positivo. O R é o que a gente chama de constante de Rydberg. Essa constante de Rydberg, a gente usa ela até hoje em cálculos, né, que envolve mecânica quântica, né? Bom, neste caso, a constante de Rydberg ela tem uma dimensão que é o inverso de comprimento. Tá? Enquanto que o valor que a gente usa hoje da constante de Rydberg está associado à energia. Tá? Mas a gente vai ver isso mais para frente. Muito bem. E lambda infinito é o comprimento de onda para o qual convergem as linhas da série. Né? Ou seja, é um comprimento de onda com um valor muito grande. Né? O valor de B aqui é uma constante, só que é uma constante que assume diferentes valores dependendo da substância que está emitindo a radiação, o espectro de radiação. Então, para diferente substância, esse B vai assumir um valor único. Tá?
mas dentro de cada série ela vai ter o mesmo valor. Enquanto que a constante de Rydberg ela vai ser a mesma, independente do elemento químico que emite a radiação. Muito bem, para a série de Balmer, né, o Rydberg usou o lambda infinito igual a D e B igual a 0. Né? Então, se ele usa lambda infinito igual a D, né, então aqui vai ficar 1 sobre D, né? O D é o mesmo valor usado por Ångström. Né? Então, esse lambda vai ficar... Opa, peraí. 1 sobre lambda igual a 1 sobre D. Né? Menos R dividido por N. O B é igual a 0, né? Então, não tem N aqui. Não tem B aqui. E dessa forma, né, usando um espectro de comprimento de onda, lembrando que quando você define o valor de N, você define um valor de comprimento de onda, né, e você consegue calcular qual é o comprimento de onda. Então, para um valor específico de N, ou para qualquer valor de N que você usar, você obtém a constante R. Né? Então, R vai ser 4 sobre D. O que leva ao valor da constante de Rydberg, sendo 109.678 centímetros a menos 1. Né? Então, ele conseguiu calcular essa constante usando aí as séries propostas por Ångström, né? E também a equação, né, na verdade, proposta por Balmer, né, a partir da série de Ångström. Então, muito bem. Rydberg mostrou também que o termo 1 sobre o infinito ele pode ser expresso, né, nessa forma aqui. Né, R sobre M mais A ao quadrado, né, com N sendo positivo inteiro. Então, se ele substitui 1 sobre o infinito na relação aqui, né, na sua relação, por esta equação, né, a gente vai obter uma série dos... Opa, caiu minha caneta. A gente vai obter uma série, né, mais completa para os elementos químicos, não só para o átomo de hidrogênio. Então, isso levou à seguinte relação. 1 sobre lambda, na verdade, é Ni sobre C. Né? Então, frequência dividido pela velocidade da luz é igual a 1 dividido pelo comprimento de onda. E isto aqui é igual a 1 sobre lambda no infinito, né? E 1 sobre lambda no infinito é R dividido por M mais A elevado ao quadrado, menos R dividido por N mais B ao quadrado. Esta relação aqui é conhecido como fórmula de Rydberg. Bom, para que essa fórmula ela represente os espectros, né, de radiação dos elementos, ela tem que também ser compatível com o que já se conhecia. E o que já se conhecia na época era a série de Balmer, que representava muito bem o espectro de radiação do átomo de hidrogênio. Então, essa relação, para que seja válida, né, também tem que ser representar o espectro da série de Balmer. Então, para esse caso, vamos fazer o seguinte, com que A assuma o valor de B e que assuma o valor 0. Né? Neste caso, a nossa relação vai se tornar 1 sobre lambda. Né? Então, se A e B assumem 0, eu vou ter R sobre M ao quadrado e R sobre N ao quadrado. Tá? Colocando o R em evidência, nós teremos 1 sobre M ao quadrado menos 1 sobre N ao quadrado.
Isso aqui lembra a série de Balmer? Em que condições esta série ela expressa a série de Balmer? Lembrando que a série de Balmer, né? Tá. É n ao quadrado dividido por n ao quadrado menos 2 ao quadrado vezes o d. Então, de que forma essa série ela vai expressar a série de Balmer? Pode convergir, né, para a série de Balmer. Então, eu tenho que atribuir valores aí ainda para que eu consiga representar a série de Balmer. Bom, vamos simplificar ainda a relação e escrevê-la em termos de comprimento de onda, e não do inverso do comprimento de onda. Isso aqui vai ser R, né, dividido por m ao quadrado, n ao quadrado, de n ao quadrado menos m ao quadrado. E se eu inverto, eu vou ter que o comprimento de onda, né, o inverso disso aqui é igual ao inverso disso aqui. Vai ser R multiplicado por n ao quadrado menos m ao quadrado, né, no denominador, e no numerador m ao quadrado, n ao quadrado. Bom, então ela agora está mais próxima do que a gente representa, representa, né, a série de Balmer. Então a série de Balmer aqui tem um n ao quadrado em cima, um d, né? Então qual valor o R tem que assumir, né, para que leve a série de Balmer? Bom, não é qual valor que a série tem que assumir, né? A gente já obteve aqui na Rydberg que o R é 4 sobre D. Então, se a gente substitui 4 sobre D, né, usando R igual a 4 sobre D, e fazendo M igual a 2, né, a gente vai chegar ao seguinte valor, que lambda vai ser igual... Desculpem que aqui está errado, né? Não é R, não é multiplicado por R, aqui é 1 sobre R, né? Invertendo aqui vai dar 1 sobre R. E R é 4 sobre D, então vai ser 1 sobre 4 dividido por D, multiplicado por 2 ao quadrado, n ao quadrado, sobre n ao quadrado menos 2 ao quadrado. Opa! Isso aqui leva um comprimento de onda lambda, né? 4, esse termo aqui corta com este aqui. Simplifica, né? O D, 1 sobre D, né? A fração de 1 sobre D vai se tornar D. E em cima sobra n ao quadrado, de n ao quadrado menos 2 ao quadrado, multiplicado por D. Ou seja, leva a série de Rydberg, ela leva a série de Balmer, né,
quando você considera A igual a B igual a 0 e M igual a 2. Então, esta é a série de Balmer. Além da série de Balmer, outras séries também foram observadas. Em 1906, né, no início do século XX, Lyman observou também uma série. Só que no caso de Lyman, né, diferente da série de Balmer, né, Lyman considerou M igual a 1. Então, 1908 foi Paschen. Paschen considerou M igual a 3, né, e descreveu a série de Paschen. Em 1908, também Hitz introduziu, né, o que a gente chama de termo espectral. Ele introduziu um termo Tn igual a R dividido por N ao quadrado. Ele chamou de termo espectral. Bom, esse termo espectral, o Hitz considerou a generalização de que a frequência, né, de cada linha espectral de um elemento, ela pode ser sempre expressa como diferença entre dois termos espectrais. Como assim? Você tem uma série de termos espectrais, de que vai de T1 até T7, né? E a frequência de cada uma linha da emissão, ela estava relacionada com a diferença desses termos espectrais. Então, por exemplo, na série de Lyman, né, que a gente viu aqui, as 4 linhas espectrais estavam relacionadas com a diferença entre os termos espectrais T2 e T1, correspondendo à primeira linha, T3 e T1, correspondendo à segunda, e assim sucessivamente, descrevendo a série de Lyman. Da mesma forma, o termo espectral na série de Balmer, né, eram obtidos pela diferença entre os termos T3 e T2, T4 e T2, né, T5 e T2. E aí as séries de Paschen, de Brackett e de Pfund. De tal forma que as frequências poderiam ser descritas como sendo a velocidade da luz, né, multiplicado pela diferença entre os termos espectrais. E esta série, então, ficou conhecida como princípio de combinação de Hitz. Entenderam, pessoal, o princípio de combinação de Hitz? Então, com esse princípio de combinação de Hitz, usando, né, as linhas espectrais, você consegue descrever os espectros de emissão dos elementos químicos. Então, você pode obter as séries de Balmer, as séries de Lyman, de Paschen, de Brackett, né, do espectro de emissão dos elementos. Então, essas séries aqui são os termos espectrais, né, esses termos espectrais aqui, Tn, eles estão relacionados também com a constante de Rydberg e com o valor de n. Tn é a razão entre a constante de Rydberg com n ao quadrado. Da mesma forma que Tm aqui vai ser a constante de Rydberg por m ao quadrado. E o que a gente tem aqui são o que a gente chama de séries espectrais. As séries espectrais, na verdade, elas expressam o quê? O espectro de emissão, de radiação dos elementos químicos.
Bom, esse espectro de radiação são de elementos químicos, né? Mas o que se conhecia essencialmente dos elementos químicos? Como que os elementos químicos eles eram formados? Bom, historicamente, né, a experiência de Rutherford. Vocês lembram da experiência de Rutherford? O que o Rutherford fez? Espalhamento, né? Numa folha de ouro. Exatamente. Ele colocou uma fina lâmina de ouro de uma monocamada de lâmina não sei como é que ele conseguiu fazer uma monocamada de lâmina de ouro, mas ele conseguiu. Né? O que é... Não sei especificamente se era uma monocamada, mas são poucos monocamadas, né? Uma camada muito fina. Significa dizer que a espessura da folha de ouro era formada por algumas unidades de átomos na espessura, né? Então era um plano de ouro. E ele fez com que um feixe de raio gama colidisse, né, com essa fina camada de ouro e mediu os ângulos de espalhamento dessas partículas alfa. O que são as partículas alfa? As partículas alfa é o núcleo do gás hélio. Então, partículas alfa são compostas por 2 prótons e 2 nêutrons. Então, 2 prótons e 2 nêutrons. Bom, os resultados, né, dessa experiência, né, do Rutherford, de espalhamento de partículas alfa por uma fina camada de ouro, mostraram inconsistência sobre o modelo atômico de Thomson. Então, como é que era o modelo atômico de Thomson? O modelo atômico de Thomson é esse átomo aqui que está representado aqui. É formado por uma esfera, e dentro dessa esfera imersos cargas positivas e cargas negativas. Então, o resultado da experiência de Rutherford levou uma formulação que foi proposta por Rutherford sobre o modelo atômico. Então, Rutherford... Então, de que forma que ele propôs o modelo atômico para o átomo? Ele observou o seguinte, que algumas partículas de ouro, elas eram repelidas, sofriam uma pequena variação na propagação do caminho, né? Enquanto que outras eram especularmente refletidas, né? Ela batia e voltava, no mesmo ângulo de incidência. Outras, elas atravessavam diretamente, sem ser, né, modificar o trajeto de propagação, e de forma que elas eram, né, refletida ou observada em todas as direções. Então, para Rutherford, não fazia sentido você ter um modelo atômico onde os átomos, né, eram compostos por uma esfera, né, com partículas contendo cargas positivas e negativas na mesma região. Então, ele pensou em um modelo planetário, onde a massa do átomo era centrada num ponto, toda a massa do átomo era centrada num ponto, né, esse ponto chamado de núcleo, contendo partículas com carga positiva. Né? Então, essas partículas com carga positiva, que eventualmente as partículas alfas, né, se chocavam com ela, né, e era refletido, né, de forma especular, né, ela batia e voltava, né, e outras, né, eram levemente desviadas do caminho de propagação. Então, ele propôs que o átomo era formado por uma região pequena do espaço, onde concentrava toda a massa, e essa região denominada de núcleo, e em torno desse núcleo orbitando partículas menores, né, que eram os elétrons. Então, esse é o modelo
do átomo proposto por Rutherford, né, que é um modelo planetário. Então, o modelo do Rutherford baseado no sistema planetário. Bom, isso significa, sistema planetário, você tem o Sol, né, que é o objeto mais massivo do sistema planetário, e em torno do Sol você tem planetas orbitando, né, em torno dele, e a interação entre esses corpos dado pela massa do corpo, né, era uma interação do tipo gravitacional, que já era muito bem conhecida na época, né, porque esse sistema foi proposto por Nicolau Copérnico, né, e Isaac Newton já tinha estabelecido a lei da atração gravitacional. A experiência de Rutherford ela foi idealizada em 1911. Então, Rutherford ele usou do modelo do sistema planetário para representar o modelo atômico. Então, massa do átomo concentrada. Bom, então ele propôs, né, que você tinha uma região do espaço composta por muito densa, né, composta por uma massa muito concentrada nesse ponto, né, chamado de núcleo, e em torno desse núcleo, né, elétrons estavam em órbitas, né, sendo atraída por uma força, na verdade, que é do tipo inverso do quadrado da distância, né. E essa força aqui é uma força conhecida, do ponto de vista gravitacional, ela é conhecida. Então, como que é o modelo proposto por Rutherford? Então, você tem aqui um ponto no espaço, né, que é o núcleo, e esse núcleo concentrando toda a massa da partícula, e em torno, né, desse núcleo, a gente tinha outras órbitas, né, no qual os elétrons giravam em torno do núcleo. Então, os elétrons giravam aqui em torno de órbitas circulares, né? Então, existiam essas órbitas aqui. Bom, só que, nesse caso, existe uma falha desse modelo de Rutherford. Alguém pode pensar o porquê que esse modelo de Rutherford tinha falhas? Ou alguém lembra as falhas no modelo atômico proposto por Rutherford? Se não me engano, tem a questão da interação com... Como a partícula está, como fala, se movimentando circularmente, ele está em aceleração, então ele emite radiação. Pela teoria clássica, ele estaria perdendo energia e, por consequência, caiu no núcleo. Se eu não me engano, é essa uma das falhas. Muito bem. Foi Victor, quem que estava falando comigo? Emerson, professor. Emerson. Minha voz não é tão parecida com a do Victor, professor. Você estava te provocando, Emerson. Victor tem sotaque gaúcho, Temerson tem sotaque carcerense. Tá, aqui eu não tenho sotaque não, filho. Não tem mesmo. Então, muito bem, esse era o modelo atômico do Rutherford, né? Um átomo composto por uma massa concentrada, né? Com cargas positivas, e em torno dele elétrons girando. Então, de acordo com o modelo clássico,
um elétron acelerado em torno, né, de um núcleo, né, sendo atraído por uma força do tipo 1 sobre r ao quadrado, deveria emitir radiação. E à medida que ele emite radiação, né, ele vai perdendo energia, né, e à medida que ele perde energia, ele teria que se movimentar de forma de uma espiral e se chocar com o núcleo. O que significa dizer que o núcleo não deveria ser, o átomo, né, não deveria ser um elemento estável. Porque ao se chocar com o núcleo, você perde a estabilidade do átomo. E isso não era observado. A matéria ela é estável, né? Os átomos são estáveis. Fala, Daniel. Existem há quantos bilhões de anos, né? Se não fosse estável... Então, estas eram algumas dificuldades do modelo. Então, outra dificuldade, como explicar, né, o espectro através desse modelo, né? Como explicar o espectro de radiação dos átomos, né, que a gente já sabia pela experiência de Hertz, né, que era dado pela diferença dos termos espectrais. E como explicar a estabilidade dos átomos. Então, esses eram os problemas do modelo de Rutherford, né? O Rutherford também, ele, se não me engano, não era o Thomson, que era considerado Lord Kelvin, né? É o Thomson. Exatamente, o Thomson, que era um Lord. Bom, primeiro problema, não explicava o espectro de radiação dos átomos. Vocês já viram isso em Física 4, né? Sim. Bom, o espectro de radiação dos átomos já se sabia, já se conhecia a partir do princípio de combinação de Hertz, né? 1 sobre o comprimento de onda igual a Tn menos Tm. Ou seja, a diferença entre as linhas espectrais, né? Então, também não explicava a estabilidade dos átomos. Muito bem. Então, quem foi, né, a pessoa que ajudou a contornar esse problema na época? Foi em 1913. Niels Bohr. Exatamente. Ou seja, 2 anos após a experiência de Rutherford, surgiu o modelo em 1913, né, surgiu o modelo de Bohr. O Bohr, ele postulou, né, ele criou 2 postulados, na verdade. Ele criou 2 postulados, são chamados postulados de Bohr. Um átomo só pode ter energias discretas com valores E1, E2, E3, que são características de cada átomo. Nesses estados permitidos, os átomos não emitem radiação. E se não emite radiação, o que acontece? Eles não perdem energia. E se não perdem energia, eles não vão espirilar
até o núcleo, né? Ou seja, isso garante a estabilidade atômica. E garante também que durante o seu movimento ele não emite a radiação, como era observado, né, em alguns elementos. Então, esse é o primeiro postulado de Bohr. Vamos colocar lá. Então, esses valores discretos de energia, né, são os níveis de energias atômico. Então, de acordo com o postulado de Bohr, existiam níveis estáveis de energia, né, no qual os elétrons podiam orbitar em torno do núcleo. Então, o estado fundamental, o estado de mais baixa energia é o E1, o E2 é um estado de energia um pouco mais elevado, e assim sucessivamente, né, esses estados discretos de energia configurava o modelo de Bohr. No segundo postulado, né, o fato de um átomo emitir radiação. O fato de um átomo de radiação, segundo o postulado de Bohr, está relacionado com a transição de um elétron entre esses níveis de energia. Se um elétron ele absorve um fóton, ele pula de um nível de mais baixa energia para um nível de mais alta energia. Mas se o contrário ocorre, se ele vem de um nível de mais alta energia para um nível de mais baixa energia, ele emite um fóton. Então, este é o segundo postulado. A emissão ou absorção de radiação por um átomo ocorre quando o átomo passa de um para o outro estado estacionário. Esse processo, chamado de salto quântico ou transições, dá origem às emissões ou absorção de um fóton, cuja frequência de radiação emitida ou absorvida, né, ela é proporcional à energia dos níveis atômicos, né, nesse átomo. Então, a frequência, a gente sabe que energia é igual a Hν, né? E quando ocorre uma mudança de estados, né, quando ocorre o chamado salto quântico, quando passa de um nível para o outro, né, a frequência emitida, quando ocorre um salto de um nível N para o nível M, é dado pela diferença de energia no nível N com a energia no nível M, né? Nesse caso, o EN, a energia do nível EN, maior que a energia do nível EM. Então, se ele sai de um nível mais baixo, mais alto de energia, e vai para um nível mais baixo de energia, né, se o elétron sai do nível de energia alto e vai para um nível de energia baixo, ele emite uma radiação, né, cuja frequência ela é proporcional a essa diferença aqui, né, entre as diferenças de energia. Bom, isso explica o espectro de radiação ou de absorção, né? No caso de absorção, o elétron ele sai de um nível mais baixo de energia para um nível mais alto de energia. Então, você consegue explicar o fato do átomo ser estável, né? O fato do átomo emitir radiação, né? E o fato do átomo absorver radiação. Então, esses postulados do Bohr, ele, de certa forma, explicou o comportamento do que era experimentalmente observado na época e a teoria não tinha explicações. Tá? Alguma dúvida? Não. Caraca, já é 9h04. Bom, vamos passar agora para a leitura desse artigo, né? E eu queria que fosse um pouco dinâmico isso, tá? A gente vai ler esse artigo aqui da revista e
e tecer comentários, né, sobre o... Mais tarde, mais para baixo aqui, tem a descrição do modelo, né, o modelo completo de Bohr. Né, o fato de que ele considera essas órbitas estáveis, considerando que para que uma órbita seja estável, né, só poderia ser estável se o comprimento de onda, né, relacionado com essa órbita fosse um número inteiro de comprimentos de onda. E outra consideração importante do modelo de Bohr é o fato de que o momento angular é um número inteiro de NH cortado. Né? H cortado é a constante de Planck dividido por 2π. Então, tem algumas fotos interessantes aqui, históricas, né? Nesse caso aqui, o Niels Bohr e Max Planck, né? No Instituto Niels Bohr, né? Em 1930. E nessa outra foto aqui, você tem o Bohr com Rutherford, né? Em 1933. É o Planck, professor? Planck é aqui. Esta foto aqui é com Planck. Isso. Planck é carequinha. Neste caso aqui, é o Rutherford, né? Um polacão grande. Né? E o mais baixinho aqui, carequinha também, é o Niels Bohr. Ele era orientando dele? O Niels Bohr, ele foi orientado pelo Rutherford. Eu vou recomendar para vocês a leitura de uma série muito importante das ciências. Se não me engano, quem coordenou essa série foi o Marcelo Gleiser, tá? Vamos aqui no Amazon e pesquisar Imortais das Ciências. Imortais da Ciência. Vocês conhecem essa série? Não. Não. Okay. Então, ó, são livros que não são caros, cabe no bolso aí de vocês, né? Quem tem bolsa de iniciação científica. Quais livros eu recomendo, né, para este curso nosso aqui? Eu recomendo que vocês leiam o livro do Schrödinger e Heisenberg. Ele foi escrito pelo professor Toledo Pisa. Né? Esse professor já esteve aqui na nossa universidade, em uma das nossas escolas. O professor Toledo Pisa, ele foi orientador de uma pessoa que é conhecida de vocês, o professor Márcio Cornélio. Conhece o professor Márcio Cornélio? Ouvi falar já. Então, o Toledo Pisa foi orientador do Márcio. Né? Então, eu recomendo que vocês leiam, né, esse livro, Schrödinger e Heisenberg, e também leiam um livro, este aqui, né, O Arquiteto do Átomo, né, escrito por Maria Cristina Abdala. Né? Esse livro ele vai falar de Bohr. Tá? A Maria Cristina Abdala, ela também já esteve aqui em Cuiabá, numa das escolas de física. Esse livro aqui também ele não está caro. Note o seguinte, que essa coleção Imortais da Ciência são livros para caber dentro do bolso, ó, R$21, R$19, né? Esse livro aqui também não deve estar... A diferença não deve ser muito grande, não. Já aceito de presente, tá? O aniversário tá chegando. Meu aniversário é primeiro, Temerson. Sossega, Daniel. Vamos fazer o seguinte, o Temerson dá para o Daniel o livro da Maria Cristina Abdala e o Daniel dá para o Temerson o livro do Toledo Pisa. E no ano seguinte vocês trocam. Né? Um lê, aí depois troca. Fica mais leve, né? O que vocês acham? E aí depois que os dois lerem os dois livros, vocês podem doar para a biblioteca. Então, ó, também tem outros imortais da ciência. Tem o Platão, Darwin, né? Tem vários autores, né? Então, esse foi um livro é uma coleção muito boa, né? Que foi
coordenada pelo professor Marcelo Gleiser. Marcelo Gleiser também já participou da nossa escola, Mato Grossense de Física, né? Deixa eu lembrar o nome, ano, acho que foi em 2018. Se não estou muito enganado, o Marcelo Gleiser participou da escola do ano de 2018. Professor, foi Oi. mesmo, eu participei. Foi Você no ano que eu participou, estava Elisa? eu tava terminando a graduação. Terminando não, tava quase lá, né? Ah, você veio junto com o Ariel, né? No ônibus de lá de Porto Velho? Não, peraí. Você não Não, veio de ônibus? foi depois. Não, na segunda vez que eu vim que teve o seminário do Gleiser. Marcelo. É, então, ele falou sobre a expansão do universo, né? Foi muito bom, nossa. Foi webinar, né, na Foi um época. webinar, foi. Já estava inovando já naquela época, né? É verdade, nem imaginando o que ia acontecer. Foi muito bom. Mas foi bom porque o Marcelo Gleiser interagiu com a plateia da escola, né? Os alunos fizeram bastante perguntas, a sala estava lotada. Tava lotada mesmo. E quem deu o seminário de abertura foi o orientador do Marcelo Gleiser. Aquela escola estava tão boa. Tava. Nossa, que saudade. A abertura foi dada pelo professor Ildeu. Na verdade, o Ildeu não foi orientador do Marcelo Gleiser, eu acho. Ele foi professor do Marcelo Gleiser no curso de Física 1. Eu não lembro. Para quem não conhece o Ildeu ele é presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso das Ciências. Volta e meia ele está aparecendo aí a foto dele, a participação dele lá no Congresso, né? Ele volta e meia aparece no Jornal Nacional. Essa semana mesmo eu vi uma reportagem do Jornal Nacional, né, de uma conferência que estava acontecendo entre governadores e comunidade científica. Então estava nessa reunião o Marcelo Gleiser, o presidente da Academia Brasileira de Ciência, que é esqueci o nome dele agora, mas já teve aqui também em Cuiabá, na Escola de Física. Bom, mas enfim, esta é uma coleção que foi, né, organizada por Marcelo Gleiser. Marcelo Gleiser, por sinal, tem um canal no YouTube muito bom, né, sobre ciências, eu recomendo vocês. Ele conta um pouquinho dessas histórias, tá? Então, esses são os livros que eu recomendo vocês lerem para a nossa disciplina, tá? Não é que eu vou cobrar, mas é que vocês vão entender um pouco do contexto histórico do que a sociedade viveu no início do século XX, né, com o surgimento da mecânica quântica. Incríveis contribuições de Bohr, né? Bohr era um menino prodígio, né? Desde cedo ele ficava desmontando rádios. E de Schrödinger com Heisenberg, né? Schrödinger fazendo ciência no fronte de guerra, né? Na Primeira Guerra Mundial, né? Ele participou, ele foi para o fronte de batalha. Heisenberg, um menininho novo, né? Que se isolou, né? Numa ilha, e de lá ele, a exemplo de Isaac Newton, né? Que estava fugindo da peste negra e descreveu as leis da mecânica. Heisenberg também se isolou e descreveu, né, a mecânica quântica em um formalismo diferente de Schrödinger. A gente vai ver Schrödinger e Heisenberg mais para frente. Esse curso não vai ver o formalismo de Heisenberg, mas vamos falar do formalismo de Schrödinger. Pessoal, a gente vai ler esse artigo, mas eu já estou na dúvida aqui, porque já é 9h14, né? Vamos só ler a introdução dele, e na próxima aula a gente descreve esse modelo de Bohr, tá? Toda a descrição do modelo de Bohr. Né? Muito bem, um artigo começa lendo, né, a partir do abstract, né, do resumo. Então, se o resumo for interessante, a gente continua lendo. Se não for, a gente para por ali, né? Mas eu sei que esse artigo ele é interessante, eu já li sobre ele, tá? E eu vou começar da introdução, né? Então, ele diz o seguinte: todo aluno de Química conhece o átomo de Bohr. Ele fala de aluno de Química por quê? Porque esse é um artigo publicado numa revista de Química, né? Química Nova.
mas está tratando de um assunto, né, que foi descrito por físicos. Niels Bohr, Max Planck, Rutherford eram físicos. O assunto é abordado no ensino médio, nas disciplinas universitárias de Química Geral e Química Orgânica, Química Quântica, né? Também nas disciplinas de Física 4, né, nos cursos de bacharelado e licenciatura plena em Física, e nesse curso de Estrutura da Matéria, ou Introdução à Teoria Quântica, que a gente tem no Instituto de Física. Entretanto, ao perguntar a esses mesmos alunos se eles têm conhecimento da molécula de Bohr, a resposta é quase sempre negativa. Então, esse é um papel importante que os nossos licenciados vão ter, né? De que, quando estiverem atuando lá no ensino médio, contar um pouco desse contexto histórico, né? Do átomo de Bohr, o modelo de Bohr. E por isso eu recomendo a leitura lá dos livros dos Imortais da Ciência, para que vocês tenham, né, um pouco mais de cultura científica e que tenham conhecimento também do contexto histórico do surgimento da física moderna. Então, essa pergunta foi feita na sala de aula de 4 disciplinas de Fisicoquímica nas respectivas universidades dos autores, e, na verdade, a resposta foi negativa em todos os casos, né? Vamos ver as universidades. Não é qualquer universidade, né? Federal de Minas Gerais, Universidade Federal de Alfenas, né? Que foram feitas. Mas tudo bem, foi feito com alunos da Química, né? Eu tenho certeza que se tivesse feito a pesquisa com os alunos da Física, a resposta seria diferente. Claro que sim. Portanto, o aluno de Química não sabe o que é a molécula de Bohr, mas tem conhecimento do átomo de Bohr. É também bastante curioso que o título do trabalho original de Bohr é sobre a constituição de átomos e moléculas. A conclusão é simples: são poucos os que realmente recorrem ao texto original para entender o trabalho de Bohr, né? Então, aqui tem as referências, né, do texto original. É importante, então, que o aluno, né, tenha curiosidade para que busquem, né, textos originais. Então, ele coloca 2 referências aqui. Pelo ano também não é original do Bohr, né, mas deve fazer alguma referência. Então, tem um livro aqui que ele recomenda sobre as constituições de átomos e moléculas, né, textos de fundamentais da física moderna, e Niels Bohr Collection Works, né, trabalhos de coleção de Niels Bohr, de 81, volume 2. Então, são 2 livros aí que ele recomenda. É só reedição do trabalho dele, professor. A linguagem muda bastante com o tempo. Muda, né? Então, é um autor que readequou a linguagem, né, para a época. Mas, às vezes, é interessante você ver realmente como que foi o trabalho original, né? Deve existir na internet. Eu particularmente, nunca fui atrás do original, né? Outra coleção que eu recomendo que vocês podem ler é a coleção Sobre Ombros de Gigantes. Conhece essa coleção? Já ouvi falar. Esse livro aqui, ó, um pouquinho mais caro, né? R$ 64,00. Então, ele começa lá com Nicolau Copérnico, passa por Galileu, Isaac Newton, até Albert Einstein, né? É o livro do Stephen Hawking. Vocês conhecem Stephen Hawking? Morreu esses dias para trás aí. Pouco tempo Morreu atrás. no dia do físico. Então, esse é um outro livro, né, que cabe no bolso de vocês aí, né, e pode dar uma cultura científica maior para vocês, tá? Principalmente os que vão atuar no ensino médio, os alunos da licenciatura,
É muito importante que leiam esses livros aí de divulgação científica. Recomendo fortemente. Então, o trabalho original de Bohr é dividido em 3 partes. Na primeira parte, é apresentado o que se conhece por átomo de Bohr, né, onde ele coloca lá os postulados, o primeiro postulado que a gente acabou de ler. Na segunda parte, Bohr explora átomos multieletrônicos e antecipa o conceito da carga, né? E na parte H2, né, molécula, explica os postulados e o modelo da primeira parte, né, para explicar a molécula, denominada de molécula de Bohr. Para deixar esses pontos, prestar atenção aos títulos e subtítulos desses trabalhos. Então, são 3 trabalhos, né, substituição de átomos e moléculas, parte 1, ligação de elétrons por núcleos positivos, sobre a constituição de átomos e moléculas, parte 1, só núcleo, né? Então, átomos e moléculas, parte 3, sistemas que contêm vários núcleos. Os pontos principais serão aqui apresentados, como descrição inicial da parte 1, pois nessa parte são introduzidas as equações básicas, né, do modelo de Bohr. O modelo molecular de Bohr, além de sua importância histórica, oferece também aspectos importantes de ligações na superfície da energia. O presente trabalho motiva estudos das moléculas de Bohr e que esse modelo seja explorado no curso de Química, exemplo do que é feito com o átomo de Bohr. Olha, pessoal, o modelo de Bohr e o átomo de Bohr, né, como disse aqui, a importância dele é devido ao contexto histórico, né, da formulação da ciência, né, e que deu origem à mecânica quântica. Obviamente, o modelo de Bohr ele não é usado hoje em dia, ele só descreveu muito bem elementos químicos com número atômicos pequeno, né? Mas ele serviu de base para trabalhos futuros, né, que deram origem à mecânica quântica como que a gente conhece hoje. Então, a importância do modelo de Bohr é devido ao seu contexto histórico. O átomo de Bohr, as ideias de Bohr foram desenvolvidas antes da mecânica quântica, num período após a descoberta de Planck e antes da equação de Schrödinger. Né? E esta, sim, a equação de Schrödinger, ainda hoje, né, a ciência e o que se tem de fronteira de conhecimento na área tanto da física quanto da química, né, é baseada na equação de Schrödinger. E clássicas, como o movimento orbital do elétron, eram permitidas nesse período. Então, veja que é uma combinação, né, da ideia clássica com as ideias quânticas, né, que foram inicialmente propostas por Planck em 1900. A equação da ação era ponto importante desse período, pois a constante de Planck tem unidade de ação, o quantum de ação. Assumia-se que propriedades periódicas eram proporcionais à constante de Planck. A teoria dessa época, que envolve uma mistura de mecânica clássica e quântica pela quantização da ação, é hoje conhecida como mecânica quântica antiga. Né? Niels Bohr inaugurou esse período. Então, o que a gente vai ver agora, né, é o que a gente chama de mecânica quântica antiga, ou antiga teoria quântica. Vocês devem ter visto esse termo em algum momento da vida acadêmica de vocês, né, sobre a antiga teoria quântica, né, e quem iniciou esse período foi Niels Bohr com seu modelo atômico. As ideias de Bohr foram baseadas no trabalho de Planck, Rutherford e na espectroscopia atômica. Então, aqui na figura 1, a gente tem a foto do Niels Bohr com Max Planck, né? Nas figuras 1 e 2 são apresentadas 2 fotografias de Niels Bohr. A primeira delas com Max Planck, foi tirada em 1930 no Instituto Niels Bohr, de Copenhague. E a segunda das fotografias, em 1933, Niels Bohr
com Ernest Rutherford, né, durante o Congresso de Solvay, em 1933, em Bruxelas. Bom, eu vou ficar por aqui nesta leitura, tá? Porque agora começa a descrição do modelo, né? E eu quero começar e terminar esse modelo de Bohr em uma única aula. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação que eu não tenha feito? Não, acho que boa. Olha só, eu acho o seguinte, que se eu pegar uma ferramenta aqui chamada Snapshot, eu consigo tirar essa fotografia daqui, levar para o GIMP, não foi? Muito bem. E aqui eu posso... bom, dá para trabalhar um pouquinho essa foto, né? E imprimir e fazer um quadro, né? Eu acho que alunos de licenciatura em Física e Química, né, tem que gostar um pouco da história. Eu acho que esse quadro aqui cabe lá no corredor da Física, não cabe? Qual deles? Os dois. Podemos fazer os dois. Bom, eu não sou muito ligado à arte, eu não entendo muito de arte, mas são fotos históricas, né? Bom, sim, deve ter no Google foto com definição melhor, mas levado em consideração a época, né? Se procurar, talvez ache até versão colorida. Não, mas versão colorida perde um pouco da graça. Não, talvez, né? Dá Mas aquela impressão de antigo, né? Vamos ver aí se a gente, até o final do curso, a gente consegue fazer isso aí. Alguém sabe mexer com arte aí? Daniel. Não, o Vitor sabe, o Vitor mexe. Você está falando de Vitor só porque ele não está na sala. Não, mas ele mexe mesmo. Pior que ele mexe mesmo. Tá, então na próxima aula a gente procura um lugar para fazer o quadro e colocar lá. Né? Um presente da nossa turma aí para o Instituto de Física. Pessoal, então, fico por aqui.